Fala, turminha da primeira série, tudo bem? Olha o Vini aqui com vocês. E aí, chegamos ao fim de um semestre bem diferente do que nós imaginamos que seria, né, turma? Mas vamos continuar aí, firmes e fortes, né, sempre adiante. E essa aula é a nossa última aula, né, do segundo bimestre. Então eu vou fazer uma retomada, né, uma revisada de alguns pontos mais importantes que nós vimos nesse primeiro semestre, tá, em literatura. Que é uma disciplina nova para vocês, assim, no contexto do ensino médio, né, que a gente aprofunda mais. E para quem ficou de recuperação, é uma aula fundamental, tá? Então fica a dica aí, é obrigatório, ok? Para os demais, podem fazer uma revisão, uma retomada aí do conteúdo que vai ser bem interessante, tá? Então uma aula mais curta, mas para a gente relembrar alguns pontos aí que são realmente muito importantes, tá? Bom, galerinha, eu comecei o ano, né, trazendo para vocês um conceito de literatura, a origem da literatura, né, contando ali um pouco da história, de como que surgiu há 2000 anos antes de Cristo e tudo mais. E aí eu trouxe para vocês uma questão teórica da literatura, né, de teoria, que seriam praticamente a difusão, né, da produção literária, em que nós temos o gênero épico, que seria a prosa, né, os romances, nós temos o gênero lírico e nós temos o gênero dramático, né, o lírico sendo poemas e o dramático sendo teatros, tá, obras teatrais. Então trouxe esses conceitos, a gente viu algumas coisas, a gente viu um pouco da estrutura de cada um desses textos, lembra, das produções épicas, é, também do lírico, né, da poesia, a gente viu da contagem de rimas e sílabas, que são, as sílabas são diferentes, né, da contagem tradicional. Fomos vendo um pouquinho de teatro, até a gente introduzir de fato o que é exigido em literatura, tá bom? Entretanto, eu reafirmo para vocês, no âmbito Enem, vestibular e tudo mais, galera, exige-se muito pouco em relação a esse início, ok? Não quer dizer que não caia, mas assim, historicamente nós temos poucas adesões, assim, algumas universidades ainda buscam mais no conceitos aí mais antigos literários, tá? Então a gente começou vendo lá sobre trovadorismo, que é a primeira escola literária, né, que inicia-se lá no século XI, que é a Idade Média. Então ali nós vimos sobre os trovadores, eu usei na época um trecho do jogo The Witcher 3, né, que mostra muito bem lá o que é um trovador, e aí ali a gente viu que a poesia está muito atrelada à música, os trovadores eles eram isso, né, eles faziam trovas, né, que eram basicamente poesias cantadas, acompanhado sempre de um instrumento de corda, como o alaúde, que era muito comum na época, o violão também, a harpa, e era um momento ali do período feudal, né? Então a gente tinha aquela pirâmide do feudalismo ainda iminente, a realeza, a nobreza, clero mandando e o povo, né, seguindo as ordens, né? Ah, e a gente compreendeu ali um pouco que eram as cantigas que então eram feitas por esses trovadores, né? Tendo nós ali dois tipos, as cantigas líricas, né? Que é cantiga de amor, cantiga de amigo, certo? E nós temos ali as cantigas satíricas, que é as cantigas de maldizer, certo? Um exemplo delas, que tinham mais uma entonação de zoar, né? De criticar, né? E a cantiga de escárnio também. Então nós temos ali essas cantigas, a gente viu um pouquinho dessa estrutura, mostrei para vocês, né? Essas aulas estão todas gravadas, tá bom, pessoal? E fomos seguindo ao longo da história. A gente percebe o quanto que conforme a humanidade vai avançando, vai influenciando diretamente. Por isso eu sempre bati na tecla que a literatura está de mãos dadas, tanto com a história quanto com filosofia, tá bom? Caminham dadas as duas disciplinas. Nós passamos a próxima escola, que é o humanismo, tá? O humanismo é uma escola onde a gente começa a ter conceitos do antropocentrismo, né? Que passa-se a ter o teocentrismo perde espaço, seria o Deus, o centro da existência, a gente sai disso e entra para a questão antropocêntrica, que é o homem à frente do universo. E isso se deve muito por conta das atitudes e comportamento do clero, né, que até então a igreja ela apenas impunha regras, ela cometia vários delitos, né, e ela obrigava as pessoas a seguirem ela de uma forma cegamente sem as pessoas poderem questionar. Então, conforme esses comportamentos que vêm de séculos, né, da igreja, do clero, as pessoas começam a mudar. Tanto que no século XVI,
né, que aí já é o classicismo, a gente vai ter uma verdadeira reviravolta e vai ter uma nova enseada judaica por Martinho Lutero, né, liderada por ele, trazendo uma nova visão cristã, né, deixando a igreja perder muitos seguidores, né, e a igreja vai buscar uma nova reforma, inclusive, que vai vir a ser adequada no Brasil, né? Olha a história, como você vai falando, não para. Mas no humanismo, nós temos ainda, até agora, nada de literatura brasileira, porque o Brasil não tinha sido descoberto ainda, né, pessoal? O humanismo que vai ser ali século XV, XIV e XV. A gente tem como grande nome Gil Vicente, né, que é dramaturgo, e ele tem duas grandes peças de teatro, que é a Farsa, de Inês Pereira, certo? E o Alto da Barca do Inferno, tá bom? São duas grandes obras aí que vale destacar. Eu apresentei elas para vocês, dei aula sobre cada uma delas, que são obras que sempre caem trechos aí relacionados nos vestibulares quando cai, pelo menos elas costumam sempre estar presentes, tá bom? Então ele é o grande nome, a gente viu um pouquinho disso, e aí a gente entrou no classicismo, que é o período do Renascimento, que é o século XVI, de 1500 a 1600. O classicismo em Portugal, né, conhecido na Europa, e no Brasil nós vamos chamar de quentismo, tá bom? No classicismo, em Portugal, nós vamos ter Camões, né, Luís Vaz de Camões, que vai ser o grande nome, né, poeta, onde ele vai trazer toda a linha do soneto como principal produção, né, literária. Soneto, que são aqueles poemas decassílabos, com 2 quartetos e 2 tercetos. E Camões vai ser uma grande representação para Portugal nacional, tá? Então eu falei bastante dele, dei uma aula com ele também, trazendo esses pontos. Já no Brasil, nós vamos ter o quinhentismo. O Brasil acabava de ser encontrado, não gosto de usar esse termo descoberto, mas foi encontrado. E nós vamos ter dois tipos de produções. Nós vamos ter aqui no Brasil as produções informativas, como destaque a gente tem as cartas de Pero Vaz de Caminha, que são produções que buscam o quê? Apenas levar informação para a corte portuguesa. Então eles vão relatar sobre os índios, sobre os costumes dos índios, sobre as vestimentas, sobre a terra rica que eles encontram, né, a vegetação, enfim, as belezas naturais que são encontradas e quanto aquela terra pode ser explorada e enriquecida. Então são textos informativos que apenas têm esse intuito, tá bom? E além disso, nós vamos ter a literatura jesuítica, que são padres que vêm até aqui com a função de catequizar os índios. E ganha esse destaque José de Anchieta, que eu já falei para vocês, que vai ter um grande destaque porque ele não chega e quer impor o cristianismo, ele chega e quer impor a força e destruir toda a cultura indígena. Não. Ele quer compreender, conhecer os índios, seus costumes, e aí ele quer mostrar outra visão, a visão cristã. Então ele tem um jeito muito diferente. Ele produz isso de várias formas. Ele faz isso através de peças de teatros, por exemplo. Então ele coloca nomes indígenas nessas peças de teatro para mostrar o quanto que tem a ver o pensamento indígena com o cristianismo, né, com a vertente cristã, o quanto que é. E isso aí no cristianismo tem a ver muito com aquela necessidade do homem ter fé, do homem ter uma crença. Isso aí já é um conceito bíblico, tá bom? E aí nós encerramos por aí, tá? Então, nós vimos tudo isso no primeiro semestre, olha só. Nós estamos estudando autor por autor, período histórico, tá? Então, a gente está seguindo uma linha do tempo ali que começou no século XI, tá bom, pessoal? 1100, 1200. E agora a gente está aí 1600, né? A gente, quanta coisa a gente percorreu. Nós vamos entrar agora no terceiro bimestre sobre Barroco, que é a próxima escola literária, a gente vai aprofundar. Aí no Barroco nós vamos ter finalmente uma produção de fato brasileira, porque eu falei para vocês, o quintismo, apesar de ele ser no Brasil, nós não temos produções de brasileiros, né? São padres que vêm de Portugal e produzem uma obra aqui, mas eles não são brasileiros que fazem. Já no Barroco nós teremos, pela primeira vez, de fato, brasileiros nascidos aqui que vão produzir literatura, tá bom? Então tudo isso que nós vimos, e é o que vale destacar, esses nomes, valem guardar, tá? Gil Vicente, Camões, José de Anchieta, são nomes muito importantes, tá bom, pessoal? Beleza, turma? Então foi uma retomada, um bom descanso para vocês aí, né? E ainda temos mais uma aula. Nessa aula eu vou fazer a correção da prova bimestral de vocês, analisando ponto por ponto ali. E aí a gente vai ter uma semaninha de descanso, tá bom? Que é merecida. Certo, pessoal? Se cuidem, fiquem com Deus, estou com saudades e até mais, tá bom? Grande abraço.